Irmãos e irmãs, bom dia. Privilégio a gente poder recomeçar nossos estudos, né? Mais uma vez por semana, mais um culto. É muito bom a gente ter esse tempo para estudar a palavra de Deus. E a gente vai dar continuidade nessa sequência dos salmos. Agora vamos estudar um dos salmos mais interessantes, instrutivos e importantes da Bíblia. Não que os outros não sejam, né? Mas o Salmo 19 ele tem peculiaridades que são bastante interessantes. E é um salmo instrutivo, é um salmo didático. Vamos ver então o Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Obrigado. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos ao Senhor. Pai, nos alegramos com a Tua palavra nessa manhã, Senhor, porque cremos que ela é a verdade, porque ela é que santifica a Tua igreja, ela é que supre os Teus eleitos, ela é que restaura a nossa alma, ela vivifica os nossos espíritos, é ela que traz luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Senhor, que a Tua palavra nessa manhã atinja profundamente os nossos corações. Que saibamos, através do mover do Teu Espírito em nós, aplicá-la em nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente Tuas testemunhas, Teus mártires neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória, e não para a nossa vã maneira de querer agir e pensar. Liberta-nos de nós mesmos pelo poder da Tua palavra. Nós Te pedimos tudo isso, na esperança do mover do Teu Espírito, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo que Davi usa uma linguagem poética muito bonita. Ele mostra a revelação de Deus. Esse salmo ele mostra a revelação de Deus de duas maneiras. As duas maneiras que Deus aprove pela sua bondade, graça e misericórdia se revelar à criação. E ele se revela, em primeiro lugar, ele se revela de uma forma geral. A gente vai ver a primeira parte desse salmo, nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 6. Esses 6 primeiros versículos, Davi trata daquilo que teologicamente nós chamamos de revelação geral de Deus. É uma revelação que todo o universo
toda a humanidade tem a seu dispor. É uma revelação que foi geral, foi para todos. Então, primeira parte, versículos 1 a 6, trata-se da glória de Deus manifestada na criação, descrita no versículo 1 como obras das suas mãos. Ele menciona no versículo 1. Então, através das suas obras, das obras das mãos de Deus, ele se revelou a toda a criatura. Segunda parte, vai do versículo 7 até o versículo 10. Aí Davi vai tratar da revelação especial de Deus. É uma revelação que não foi para todo mundo. É uma revelação chamada de especial, teologicamente falando, e ela trata do conhecimento de Deus de forma mais completa, mais abrangente e mais profunda, e esse conhecimento revelado através da lei, ou de sua palavra. E essa revelação especial é só para os eleitos, e ninguém mais tem acesso a ela. Alguém pode nos perguntar, mas todo mundo pode comprar uma Bíblia numa biblioteca, numa livraria? Sim, mas a revelação do Espírito Santo é só para os seus escolhidos. Muita gente pode até decorar a Bíblia, e muito mais do que nós cristãos, mas não vão entender Deus, não vão ver Deus e não vão crer em Deus sem a aplicação do Espírito Santo em suas vidas. E se o Espírito Santo aprover revelar a ele, ele torna-se um crente. Então é a revelação especial de Deus, de 7 a 10. E do versículo 11 até o fim, o versículo 14, a terceira parte desse salmo, a gente vê a aplicação da revelação de Deus na vida de Davi, que nos serve de exemplo nessa manhã. Então Davi, nesses últimos versículos, de 11 a 14, na terceira parte, Davi fala das implicações naquele que está sob a ação desta revelação divina. O que é que vai acontecer naquele que está sob a revelação de Deus? Seja na revelação geral, ou seja na revelação especial. O que implica isso na vida daquele que a recebe, ou que recebe essa revelação? Em primeiro lugar, como nós vimos já, essa revelação manifestada pela natureza, que Davi começa falando que os céus proclamam a sua glória, a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia transmite conhecimento, discursa outro dia, à noite também transmite conhecimento a outra noite, e depois ele fala que mesmo não tendo nenhum som, nenhuma palavra, ela fala muito. É uma pregação muda, porém eficaz. Qual é a pregação? Existe um Deus Criador. Toda a natureza manifesta isso. Depois ele fala especialmente do sol, né? Então, o Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta esse salmo, ele menciona como um título que ele pôs para expor esse salmo, ele chama que esse salmo é a eloquência de Deus. Que coisa! Deus é o pregador mais eloquente do universo. Ele se expressa perfeitamente, totalmente inteligível, totalmente acessível, e nenhuma das criaturas é indesculpável diante dele. Nós vamos fazer esse paralelo com Romanos 1, 18 a 21. Romanos 1, 18 a 21, depois a gente vai fazer um paralelo. Então, aqui está a revelação de Deus e a sua aplicação. Vamos à primeira parte. A primeira parte, como eu falei, do versículo 1 ao versículo 6, é a exposição que Davi faz da criação celestial. Vejam só, tem algo interessante aqui. Ele expõe a criação celestial. Você não vê Davi falando de árvores, de plantas, de animais, da terra, de vegetação, de mares, de peixes e de seres criados na atmosfera terrestre. Você só vê Davi falando que os céus proclamam a sua glória, a terra anuncia o firmamento. É verdade que ele fala e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depois ele fala do dia e da noite, e depois ele fala do sol. Ele está usando a criação que está acima das nossas cabeças para mostrar algo para nós aqui embaixo. Por que Davi faz isso? Vamos tentar entender qual é o objetivo de Davi, que o Espírito Santo, na verdade, usou Davi para escrever esse salmo. Ele faz
ele expõe a criação celestial, o firmamento, ele faz exposição do dia e da noite, regidos pelos astros. A gente precisa entender que as estações dos anos, os meses, os dias e as horas são regidos pelos astros. Lá no início já era assim. Foi determinado que, através da movimentação da Terra, em torno do Sol e em torno dela mesma, foram estabelecidos os tempos, os dias, as estações, os meses e os anos. Tudo regido pelos astros, não é? Pelo mover da Terra em torno do Sol, em torno de si mesma, a Lua, a posição da Lua, e tudo isso foi feito, lógico, um grande estudo aí, que nós não temos aí, não é objetivo também entrar nessa manhã nessa questão, mas só para a gente ter ideia, quando ele fala de dia e de noite, ele está querendo também falar que isso foi determinado por Deus, usando a sua criação celestial, para reger tudo isso. Então, ele só está mostrando o que está lá em cima. E depois, por fim, Davi termina falando do Sol em especial. Ele usa um astro em especial, ele traz para nós que o Sol também, como criação de Deus, está expressando e está falando aos homens de uma extremidade à outra da terra. O Sol está pregando Deus, está falando de Deus, está mostrando que há um Criador soberano e supremo. E a omissão da criação terrena não quer dizer que esta última, ou seja, a criação terrena, as árvores, os animais, os peixes e os mares e tudo mais, as montanhas, não quer dizer que ela seja menos importante para o homem e que não transmita nada do Criador. Não é isso que Davi quis dizer. Aqui, a gente vai entender então que, entre linhas, simplesmente Davi expõe assim aquilo que é do alto, porque o que de mais misterioso e fascinante existe em toda a criação vem do alto. Interessante isso. Somos seres criados para esperar do alto o nosso futuro. Mesmo o ímpio, no coração dele, existe ainda que não seja a esperança viva como nós temos por causa do Evangelho de Jesus Cristo, existe uma esperança. E existe mesmo na impiedade um desejo de olhar para cima e esperar que de cima alguma coisa desconhecida dele possa acontecer. É uma coisa que está lá dentro dele. Porque Deus, pois, que mesmo ímpio foi criado dessa forma. Ele não tem a restauração do crente que teve, da restauração desse conhecimento do ser de Deus. Mas existe lá dentro algo que não... olhando para baixo ele não se sacia, olhando para baixo ele não se satisfaz. Existe uma expectativa do desconhecido, mas que gera lá dentro algum desconforto, alguma ansiedade, algum desejo, e são das coisas do alto. Então somos seres criados para esperar do alto o nosso futuro. Do alto também vem a certeza do infinito. É o que mais assombra. E é o que mais o ser humano, quando chega numa determinada cultura ou intelectualidade, digamos assim, ele deseja conhecer um pouco mais as coisas do alto. Ele vai buscar algumas coisas, ele pode buscar na psicologia algumas coisas para entender o homem através do homem, mas ele vai chegar no limite. E aí ele começa a apelar por coisas maiores. E essas coisas maiores podem ser as coisas do alto, que ele não conhece. Então isso está lá dentro do ser humano. Então era como se Davi dissesse: se a criação maior e infinita, que são as coisas do alto, se essa criação maior e infinita não se pode, se da criação maior e infinita não se pode perceber a existência de um Criador divino, também não o será das menores, das palpáveis e das finitas. Não vai ser das coisas menores que o homem vai chegar a um conhecimento de Deus. As maiores comunicam coisas maiores, e as menores também comunicam a criação de Deus, o Criador. Mas as maiores é que mexem mais com as pessoas. Então, se essas maiores não puderem
e não transmitirem algo para a pessoa, não vai ser as menores que vai conseguir fazê-lo. Nesse versículo 2, quando ele fala dia e noite, a gente percebe, capítulo 8 de Gênesis, versículo 22, logo após o dilúvio, Deus faz um pacto com Noé, e ele diz que, depois que ele restaurou essa aliança com Noé, ele diz, nunca vai deixar de haver colheita e semeadura, verão e inverno, dia e noite, e eu não mais destruirei a terra através das águas. Capítulo 8, de 22. Jeremias repete essa mesma aliança de Deus, usando o dia e a noite como testemunhas dessa aliança entre Deus e o homem. Jeremias repete, capítulo 33, versículo 20 de Jeremias, ele repete, é bom os irmãos anotarem para depois estudar, ler em casa. Mas em Jeremias capítulo 33, versículo 20, Deus diz assim, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, Deus está mostrando aqui, o dia e a noite são minhas testemunhas, e eu fiz aliança com eles, e eles são usados para demonstrar que eu estou regendo todas as coisas, e que através dessas coisas celestiais, a humanidade possa, ao menos, entender que existe um Criador. Então, olha só, Davi relata sobre o sol. Por que ele fala agora do sol no versículo... finzinho do versículo 4 e o versículo 5 e o 6. Ele fala especialmente do sol. Por que ele fala do sol? Ele fala sobre o sol, de maneira especial, como um noivo glorioso ou um herói valente, que segue seu rumo resoluto, atravessando os céus de uma extremidade a outra, e que ninguém na esfera terrestre foge de sua presença escaldante. Irmãos, ninguém escapa da luz do sol. Ninguém escapa da luz do sol. É uma testemunha fiel de Deus todos os dias na cara de toda a humanidade. É uma testemunha de que Deus é Deus, de que Ele reina. Davi provavelmente falou sobre o sol, inspirado pelo Espírito de Deus, porque na época de Davi, o sol era considerado um dos deuses mais populares e mais temidos por vários povos gentios, por vários povos pagãos. O sol era Deus em quase todas as nações da época de Davi. Em quase todas, o sol tinha um lugar. No Egito, o sol era o deus principal deles. E assim, em várias outras nações, eles tinham o sol como uma divindade. Eles temiam o sol. Então Davi fala, é este sol que o povo teme, que todo mundo teme. E ele Davi cita o sol como um objeto de deleite do Deus majestoso, que o guarda todos os dias, todos os finais dos dias, ele o guarda em uma tenda, que Deus mesmo erigiu para ele. É como se Deus passeasse com um cachorrinho puxando na sua coleira durante o dia inteiro, e à noite ele guarda o cachorrinho na sua casinha. Mais ou menos isso, né? Não querendo desmerecer a majestade do sol, mas ele é uma criação de Deus. Então Davi está falando assim, esse sol aí que todo mundo teme, ele foi feito por Deus, para deleite de Deus, e está sob controle de Deus, absolutamente. E quando Davi fala nessa primeira parte, desses versículos sobre a revelação geral de Deus, ele menciona no versículo 3 e no versículo 4, ele diz, não há linguagem, não há palavras, nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo.
É interessante, parece que Davi está meio maluco aqui, né? Ele fala, mas espera aí, se eles não têm voz, não sai nenhum som de sua boca, e não há palavras nele, e deles não se ouve nada, como que se faz ouvir a sua voz? E as suas palavras até os confins do mundo? Não parece que é uma contradição? João Calvino, ele explica isso da seguinte forma. Davi quis dizer que a comunicação da criação é tão poderosa, abrangente. Você vê que ele menciona dia e noite. Nós estamos envolvidos no dia e na noite. O controle do tempo está... Aliás, o tempo está nos controlando. Nós não conseguimos controlar o tempo. Nós estamos debaixo do controle do próprio tempo. O dia e a noite, os céus, o firmamento e especialmente o sol. Ele está falando o seguinte, que toda essa criação, essa comunicação é tão poderosa, abrangente e universal, que nenhum homem na face da terra deixará de ouvir e de compreender a mensagem sobre o Deus Criador de tudo. Ninguém vai deixar de ouvir a mensagem sobre Deus, por causa do firmamento, por causa dos céus, por causa do dia e da noite, e por causa do sol e de toda a criação. Quando Davi, mais uma vez repetindo, quando Davi só fala de coisas celestiais, obviamente ele está envolvendo as coisas terrenas também, não menos importante, mas usando as coisas maiores e mais majestosas e mais misteriosas para mexer com o coração das pessoas. Então, é como se a voz, ou o idioma da expressão de Deus na revelação geral, ele é universal. Não há um povo pagão, mesmo uma tribo que ainda nós não conhecemos, cujo idioma é o pior e mais complexo que existe, ele foi atingido pela pregação de Deus. Não há nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma língua que não compreenderá a pregação a respeito de Deus, que Deus está fazendo pela natureza. Ninguém vai deixar de ouvir Deus pela pregação da natureza. Vamos então abrir rapidamente Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Eu vou ler rapidamente de 18 a 21. Diz assim: a ira de Deus se revela, da onde? Do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É como o irmão Augusto Nicodemos, quando comenta essa passagem, ele diz, quando o homem suprime a verdade pela sua impiedade, é como se ele estivesse abafando, ele está tampando uma panela de pressão que quer explodir para falar alguma coisa, e ele suprime aquilo que está nele mesmo, ele abafa aquilo, porque ele não quer conhecer a verdade. Ele não quer conhecer a verdade. Então nisso, Deus, na sua palavra diz, eles são indesculpáveis. Vamos guardar isso no nosso coração. Primeira parte, sobre a revelação geral de Deus. Torna a humanidade indesculpável aos olhos de Deus. Segunda parte, a revelação especial de Deus, versículos 7 até o 10.
Então Davi agora passa a discorrer sobre a Torá, era a palavra que ele tinha em suas mãos na sua época, que é a lei do Senhor. Davi vai falar agora sobre a Torá. Ele usa vários sinônimos para a palavra de Deus, com particularidades ou atributos que geram benefícios aos que dela se apossam para aprendizado. Vamos explicar isso. Vocês percebem que do versículo 7 até o versículo 9, Davi discorre sobre a lei do Senhor e ele menciona vários sinônimos, várias palavras ou vários termos que são expressões da mesma palavra de Deus. Ele fala a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Tudo isso falando que isso é a palavra de Deus. São a mesma coisa. Ele diz que ele é convicto de que a palavra de Deus, tem alguns atributos, que ele não consegue relatar todos, mas alguns que para ele Deus usou, o seu Espírito Santo usou para Davi colocar. Ele diz então que a lei é. Ele não diz assim, eu acredito que a lei do Senhor é perfeita, eu acho que a lei do Senhor é perfeita. Não, ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Ele tem convicção daquilo que ele afirma a respeito da palavra de Deus. Então ela é perfeita, ela é fiel. Vocês vão acompanhando aí versículo 7, versículo 8, são retos, os preceitos são retos, né? O mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, e os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, igualmente justos. Então ele está convicto disso. Então primeiro ele faz ele vai expressar a palavra de Deus através de vários termos. Na sequência, em segundo lugar, ele mostra que ela tem atributos, sim, ela é dessa forma que ele está expressando, ela tem essas qualidades, e essas qualidades da palavra de Deus vão gerar alguma coisa naquele que a estuda. Por exemplo, ele diz que a lei do Senhor é perfeita, e ele tem convicção de que a lei do Senhor, restaura a alma. Ela também dá sabedoria aos simples. A palavra simples aqui significa simplesmente inexperiente. Uma pessoa inexperiente, uma pessoa que está aprendendo ainda, um aprendiz novato, é um inexperiente. Então, a palavra do Senhor, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre. O que quer dizer isso? Eu posso crer nela e ela nunca mudará. Jesus garantiu que pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. É a estabilidade da palavra de Deus que as outras leis dos homens não têm, porque elas mudam temporariamente, são reestudadas, e as leis humanas são oscilantes, elas não são firmes e não permanecem para sempre. Mas Davi fala que a Torá, a lei do Senhor, a palavra de Deus, permanece para sempre. E em último lugar ele diz que os juízos do Senhor são todos igualmente justos. Então é uma segurança para quem a estuda, é uma segurança para quem estuda a palavra de Deus. Então ele mostra que essas qualificações, quando ele fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é um texto semelhante que Tiago mesmo fala no capítulo 1 da sua carta, versículo 21. Ele diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Então os escritores do Novo Testamento têm tranquilidade e nos ensinam com uma máxima convicção de que sem a palavra de Deus não há estabilidade para a igreja, não há fortalecimento para a igreja, não há salvação em primeiro lugar. Sem a pregação do Evangelho não há salvação, e nós vamos ver daqui a pouco. Sem a palavra de Deus não há direção para a igreja, e ela não está posta, sem a palavra de Deus, a igreja não está posta sobre um fundamento seguro, permanente e justo, e que dá tranquilidade, dá repouso. As decisões que uma igreja toma em cima da palavra de Deus, da direção dada pela palavra de Deus, são decisões absolutamente seguras, firmes, dentro da vontade de Deus. Por isso Deus abençoa a igreja que anda nos trilhos da palavra de Deus. É bem simples, né? Então,
Davi encerra esta segunda parte no versículo 10, que é a exposição, ele fala sobre a revelação especial de Deus. Davi encerra alegando que por mais que qualquer coisa criada possa dar prazer ao homem, nada na criação pode ser tão precioso ou tão delicioso que traga satisfação ao homem como a palavra de Deus, por ser a própria fala de Deus, do próprio Deus falando. Ele não está usando agora o subterfúgio da natureza falando. Agora ele mesmo vem e fala para mim. Ele fala para você. De que jeito? Na sua palavra. Então você ouve a voz do Espírito de Deus falando com você. E Davi então termina no versículo 10 dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que é que significa o ouro? Naquela época era o que tinha de mais precioso, né? A coisa mais preciosa é o ouro. Então fala de preciosidade, de riquezas e de tesouros, quando Davi menciona o ouro. E quando Davi menciona mel, ele fala de prazeres, ou de prazer. Era delicioso. Naquela época, talvez a sobremesa mais deliciosa que poderia se colocar na mesa do rei eram favos de mel. E Davi possivelmente era um apaixonado por mel, né? Ele fala do mel. E aqui ele fala que é o destilar dos favos. Ele diz como se dissesse assim: se eu colocar aqueles favos diretamente do favo e apertar aquilo e derramar na minha boca, eu vou me deliciar. E não tem nada mais prazeroso, nem o mel, que eu tanto amo e tanto me delicio nele, é tão delicioso quanto a palavra de Deus. Então olha a paixão do homem, pela palavra de Deus. E o tesouro que era para ele a palavra de Deus. Muito bem, a terceira parte para encerrar, dos versículos 11 até o versículo 14, agora a gente vai ver então que Davi vai falar sobre a aplicação da revelação de Deus. A aplicação da revelação de Deus. No versículo 11, Davi admite que precisa da palavra de Deus, não só para conhecer Deus, mas para conhecer-se a si mesmo. Quando ele já fala ali, além disso, por eles quem? Pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos juízos do Senhor, pelos preceitos de Deus, pela lei de Deus, ou seja, por eles, pela própria palavra, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ele já começa falando que ele precisa da palavra de Deus. Por que ele precisa da palavra de Deus? Primeiramente, para conhecer Deus. Em segundo lugar, para conhecer-se a si mesmo. Em terceiro lugar, para ser transformado. Em quarto lugar, para agradar a Deus. Irmãos, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, só para viver sem pecado, sem o objetivo de amar a Deus e de fazer aquilo por amor a Ele, chama-se legalismo. E isso Deus não se agrada. Agora, a obediência em amor é o que agrada a Deus. Então Davi vai falar sobre isso aqui. A palavra de Deus o admoesta. O que é que significa no original? A palavra admoestar, que ele diz que por eles se admoesta ao teu servo. A palavra aqui, admoestar, significa o ensino, que os atributos de Deus, que a palavra de Deus o ensina e governa com autoridade a minha própria vida. Davi tem um respeito pela palavra de Deus, e ele diz que ela me guia. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É através dela que eu caminho. Admoestar é não só dar uma bronca, é muito mais do que isso. É simplesmente estar do lado, guiando os passos de Davi. É como se Davi estivesse falando assim: a palavra de Deus é para mim o meu mestre, o meu tutor, o meu protetor, o meu guia, o meu referencial. É isso que ele está dizendo da palavra de Deus. Significando que Davi, após receber a revelação, agora a revelação da lei, a revelação especial, Davi se submete a Deus como o seu Senhor, por causa da revelação especial, irmãos.
Não por causa da revelação geral. Ele viu as maravilhas de Deus na revelação geral, mas a revelação especial, que é a lei de Deus, fez com que Davi agora se curvasse à soberania de Deus e dissesse: Tu és meu Senhor. Isso chama-se conversão. Ele se converte a Deus, ele se consagra a Deus, e ele declara: por causa da tua palavra, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor. Então, por causa da palavra de Deus que o admoesta, ele chega a esse ponto, ele se submete a Deus como seu Senhor em primeiro lugar. Mas também, ele se submete à sua lei, como sua única regra de fé e prática. Não tem mistério. A lei revela Deus. E quando nós nos submetemos a Deus e falamos assim: Jesus Cristo é meu Senhor, eu me converto e vou ser batizado em nome de Jesus e sou um crente em Cristo Jesus. Ah, é? Então, como é que você prova isso? Eu provo porque eu obedeço a palavra de Deus. A prova de que eu sou de fato convertido, convencido primeiramente pela palavra de Deus, de quem Deus é, e aquilo me converte a Ele. Quando acontece isso, eu também comprovo esse fato que Deus ganhou meu coração e conquistou meu coração através da obediência e submissão à palavra de Deus como minha única regra de fé e prática em todos os aspectos da minha vida. Tudo que eu puder consultar na palavra de Deus, e tem tudo lá, para a minha vida conjugal, para a minha vida profissional, para a minha vida paternal, para a minha comunhão com os meus irmãos, para a minha caminhada como igreja, e em tudo, como cidadão no mundo, em tudo eu vou me submeter à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, porque simplesmente eu sou um crente em Cristo Jesus, eu creio em Deus, e eu submeto a Ele como Senhor, e as suas regras e as suas leis como minha regra, como minhas leis, como minha regra de fé e prática, exclusiva e única. Então é isso que Davi quer dizer no versículo 11. Ele diz que em os guardar a grande recompensa. Ele diz isso no no próprio versículo 11, né? Em os guardar a grande recompensa. Entendam bem, irmãos. Quando nós obedecemos, nós somos premiados por isso? Sim. Há uma regra simples que nós todos aprendemos desde criança, né? Que a desobediência gera castigo, mas a obediência gera recompensa. Está tudo certo, é verdade. Porém, Davi quer dizer o seguinte, que essa recompensa não é que ela ainda está por vir, mas ele quer dizer o seguinte, que só o fato de obedecer a Deus, eu me alegro. Se você abrir em João, capítulo 4, versículo 34, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele explica para ela várias coisas, ele explica para ela sobre o local de adoração, o tempo de adoração e quem ele é. Depois os seus discípulos chegam e se estranham ele conversando com uma mulher samaritana ainda. E ele diz assim, e eles dizem para o Senhor está lá num canto, quem sabe sentado, e Jesus está quieto, e a comida está lá na mesa. E eles chegam assim, Senhor, o senhor não vai comer? O senhor estava com fome e com sede, agora o senhor nem bebe nem come? O que aconteceu, Jesus? Ele diz assim, capítulo 4 de João, abre lá, versículo 34. Eu transcrevi aqui para mim. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como modelo Jesus Cristo para nós, ele nos dá também essa graça. E Davi experimentou isso. Então Davi quer dizer o seguinte, só o fato de eu obedecer e realizar a vontade do meu Deus, isso já é comida para mim. Isso já me satisfaz. Isso já é o meu prêmio, a minha recompensa.
Só o fato de obedecer. Isso é maravilhoso. Isso mostra uma obediência em amor, não forçada. Então não é uma obediência forçada, mas é uma obediência em amor. Tudo que se faz forçadamente, é verdade que em alguns momentos nós somos forçados a obedecer, porque existem mandamentos que são difíceis. Mas Deus concede sempre sua graça, para que nós o obedeçamos. Mas a maturidade vai nos dando sabedoria, vai nos dando um coração mais amolecido e quebrantado, e a gente vai aprendendo, creio como Davi aqui aprendeu, que a recompensa não é a que ainda está por vir, ainda que possa ter uma recompensa maior por vir, nós não sabemos. Mas o que importa é só o fato de obedecer agora, já é uma satisfação no coração do crente, em dizer assim: Senhor, primeiramente eu não estou obedecendo por mim mesmo, porque o Senhor é que dá graça para que eu possa te obedecer. Mas só o fato de cumprir a tua vontade, para mim é comida. Para mim, enche-me de satisfação. É muita graça. Eu sou o principal beneficiado em poder fazer a tua vontade, em os guardar a grande recompensa para mim, Senhor. É isso que Davi está querendo falar. No versículo... Nós estamos no versículo 11 ainda, né? Versículos 12 e 13, Davi é confrontado pela luz das Escrituras que lhe imprimem temor, desejando viver de forma que agrade a Deus, sem pecado, ou de forma irrepreensível, diante do Deus santo, justo e totalmente amável. Esses dois versículos 12 e 13, ele diz que ele reconhece que existem pecados que ele pode não estar reconhecendo ou tendo consciência de que ele pecou. Mas ele diz: Senhor, eu quero viver de modo digno do teu chamado, eu quero viver de forma santa, irrepreensível. Portanto, perdoa-me até dos pecados que me são ocultos. E especialmente ele menciona a soberba no versículo 13. Por que ele menciona o pecado da soberba? Ele considera como uma afronta do homem em querer ser igual a Deus, independente de Deus. É o pecado. A soberba, irmãos, é o pecado. É terrível. Por isso que a palavra de Deus, você não vê no Novo Testamento, ou em alguns ensinamentos, embora sejam terríveis, por exemplo, falar assim, que Deus resiste ao adúltero, mas dá graça ao humilde. Ele não tem isso. Não que ele está liberando o adultério, não é isso. Mas ele diz que Deus resiste ao soberbo. Porque o soberbo fecha o seu coração para qualquer intervenção do Espírito de Deus, para levá-lo a um quebrantamento, a um arrependimento e a um perdão de outros pecados. O que é a soberba? É estar cheio de si mesmo. Em última análise, é ser Deus. O soberbo é o seu próprio Deus. E isto é uma afronta muito grande a Deus, ao verdadeiro Deus. Então Davi fala: pelo amor do Senhor, pelo amor do teu nome, me livra da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. No versículo 13, Tomás de Aquino considera a soberba como a mãe de todos os pecados. A mãe de todos os pecados é a soberba, segundo palavras de Tomás de Aquino. Versículo 14, para encerrar, é uma oração final. Davi, apaixonado e plenamente satisfeito em Deus e na sua palavra, demonstra um desejo de ser agradável ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele diz assim: agora que eu conheço esse Deus maravilhoso, eu quero poder fazer e ser agradável a Ele. Tanto quanto Ele me agradou graciosamente, eu quero também poder, de alguma forma, na minha limitação de pecador, poder ser agradável a Deus. Senhor, me ajuda. Ele faz uma oração aqui no versículo 14, né? Ele faz um pedido. Ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Ele lança isso para Deus: Senhor, rocha minha e redentor meu, né? Então esse pedido é para que ele pudesse agradar a sua rocha e o seu redentor, o seu Senhor. Ele quer mais do que apenas viver sem pecado. Irmãos, viver sem pecado é o objetivo do crente. Porém, viver sem pecado, como se
como o seu pedido anterior, que ele diz ali: Senhor, me sonda, que a tua palavra me sonde, me perdoa até do que eu não estou consciente, me livra da soberba. Mas ele não queria viver somente como um mero cumpridor da lei, legalista. Não era esse o objetivo de Davi. Ele disse assim: eu quero viver sem pecado, mas eu também quero te agradar. Eu quero viver sem pecado para te agradar. Eu não quero viver sem pecado só para ter méritos diante do Senhor, porque eu não tenho mérito nenhum diante do Senhor, porque se eu vivo sem pecado é pela tua graça, por causa da operação do teu Espírito e da tua Torá na minha vida. É por isso que eu vivo sem pecado. Então em mim não há mérito algum, mas eu quero te agradar, Senhor, vivendo sem pecado e por amor ao teu nome. Palavras dos meus lábios e meditar do meu coração, Davi desejava a mais profunda santidade em pensamentos puros e um falar santo que pudessem agradar ao seu amado Senhor. Porém, apela à sua rocha e redentor, demonstrando sua incapacidade deste domínio próprio sem seu Deus. Davi reconhece: eu não tenho domínio sobre mim mesmo sem o Senhor. Então, rocha minha e redentor meu Senhor, me ajuda a ter pensamentos agradáveis, meditação, palavras dos meus lábios, palavra dos meus lábios, e o meditar no meu coração que sejam santos. Me ajuda, Senhor, porque sem ti eu nada posso, eu não consigo. Davi, enfim, encontrou na palavra de Deus, na lei do Senhor, ele encontrou na palavra de Deus, primeiro, restauração para sua alma. Segundo, sabedoria quando ainda era inexperiente. Vocês vão acompanhando aí ao longo do versículo 7 até o versículo 10. Então, primeiro ele encontrou restauração para sua alma. Em segundo lugar, sabedoria quando era inexperiente. Em terceiro lugar, alegria para o seu coração. Em terceiro lugar, ele encontrou lâmpada para os seus olhos e para o seu caminho. Em quinto lugar, ele encontrou instrução segura e inabalável, imutável. Em sexto lugar, ele encontrou justiça e equidade. Tudo isso ele encontrou na palavra de Deus. Mas, acima de tudo, ele encontrou na palavra de Deus o Deus da palavra. Ele encontrou o retrato exato de Deus. Agora ele não está mais olhando para a natureza. Ele olha para a palavra e diz assim: ainda é limitado o meu conhecimento, mas esse conhecimento é o suficiente para eu conhecer o caráter desse Deus, para eu conhecer a pessoa desse Deus, o ser de Deus, e eu o amo profundamente. Eu não estou conhecendo somente a lei para viver de modo dentro da lei. É verdade que isso faz parte da vida do crente, como Davi, mas mais do que isso, ele se apaixona pela palavra, porque a palavra apresentou para ele o Deus da palavra, e ele fica apaixonado. O que a gente conclui então, meus irmãos? A gente conclui o seguinte: em primeiro lugar, a revelação geral de Deus, apesar de tornar toda a humanidade incrédula, a revelação geral de Deus, apesar de tornar toda a humanidade incrédula indesculpável diante de Deus, não tem poder para agir no homem interior e produzir-lhe fé e arrependimento para a salvação. A natureza só expressa a glória de Deus, mas não opera para a salvação no homem. Ela não tem esse poder para produzir arrependimento e fé. A revelação geral manifesta a glória de Deus. A revelação especial manifesta, ou o evangelho, a revelação geral, a revelação especial ou o evangelho manifesta a miséria e corrupção do homem. É o que nós vimos no capítulo 1 de Romanos. Isso, se você voltar um pouquinho mais, lá no versículo 16 e 17, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, antes de falar que a humanidade é indesculpável pela revelação geral de Deus, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Vou ler lá para os irmãos. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a revelação geral não tem poder, como tem o Evangelho tem poder, ou a palavra de Deus tem poder de salvar. Entendem isso? Fica bem claro para nós, né? Então, ninguém é salvo somente olhando para a natureza, olhando para a lua e para o sol. Ninguém é salvo mediante isso. Mas o capítulo 9 e 10, principalmente o capítulo 10 de Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? Segundo lugar, todo aquele que provou a eficácia da palavra de Deus em sua vida foi transformado em nova criatura. Não tem jeito. Todos os que verdadeiramente foram salvos pela palavra também foram transformados. Talvez isso não está evidente ainda, mas que foram transformados, foram. Porque são nova criatura. Porque são salvos. E se são salvos da velha natureza também. Talvez ainda tenha resquícios da velha natureza, mas que foram salvos, foram. Essa nova natureza, e foi salvo e transformado, ele foi gerado em Cristo para viver para o louvor e honra do seu amado Deus. Ele tem um novo foco. Agora eu não vou viver mais para mim mesmo, para o meu bel prazer, mas eu vou viver para a glória de Deus. É o objetivo final de todo crente legítimo, é viver para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a gente vê ao longo desse salmo, que no coração de Davi, ele exala amor a Deus, e ele também exala temor a Deus. São duas coisas essenciais na vida do crente. É o que rege a vida do crente. Primeiramente, amor pelo seu Senhor, mas também temor pelo seu Senhor. Isso está no coração do crente. Por isso que ele se limita em algumas coisas que ele faz. Por isso que a palavra de Deus admoesta os seus servos, e ele anda segundo as leis de Deus, porque ele teme a Deus, e ele ama a Deus. Então, amor a Deus e temor a Deus somente podem ser produzidos no homem pela revelação do ser de Deus e do caráter de Deus, através das Escrituras. Isso aí tudo, tanto o amor como o temor a Deus, são a essência da vida piedosa que glorifica a Deus. Isso é normal, deve ser uma realidade na nossa vida. Um amor pelo nosso Senhor e um temor pelo nosso Senhor. Por isso eu deixo de fazer algumas coisas e por isso eu começo a fazer outras. Por amor a Ele. Eu mudo a minha vida. Isso chama-se conversão. É converter-se dos seus maus caminhos, né? Em último lugar, a gente conclui que se os incrédulos são indesculpáveis diante de Deus e são tidos como rebeldes à manifestação clara de Deus pela criação, quanto mais nós, crentes, seremos ainda mais indesculpáveis por termos toda a revelação especial de Deus em nossas mãos, se permanecermos em desobediência à lei de Deus. Irmão, pense nisso. A gente olha lá para o texto de Romanos e a gente fala, está vendo? Os ímpios são indesculpáveis. Ok, é verdade, por causa da revelação geral de Deus. Mas eu tenho a revelação especial de Deus na minha mão. Quanto isso não vai ser mais custoso para mim do que para um ímpio, se eu não obedecer à lei de Deus, se eu não ler a palavra, estudar e praticar na minha vida? Quanto mais indesculpável eu, como crente, vou me tornar se eu desobedecer à lei de Deus. Pense nisso, meu irmão. É a nossa salvação. Vamos pensar nessa grande verdade. Vamos orar?